Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim. Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Cadê onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? Erro de análise grotesco. Você querer ficar discutindo sobre direito dos povos, etc., quando você tem um povo que já esgotou todas as vias possíveis e impossíveis para tentar se salvar. Meu Deus do céu, quem em sã consciência vai dizer que o povo chinês, o povo cubano, o povo norte-coreano e o povo venezuelano tem vias para caminhar? Quem em sã consciência vai dizer isso? Quem em sã consciência vai dizer, por exemplo, o Brasil não precisa de ajuda estrangeira? Você tem que ser um moleque para falar um troço desse. É zero maturidade. É inadmissível você imaginar. Eu estava conversando, assim que aconteceu a prisão do Maduro, eu e o Max, nós precisávamos entrar ao vivo para trazer informações para vocês. Então eu conversei com autoridades venezuelanas que estão em exílio. Porque qual era a minha dúvida do Max, antes de entrar ao vivo aqui na timeline? Nós temos um compromisso muito sério com a verdade, com vocês. Nós até podemos errar, mas o nosso erro será proveniente da nossa análise honesta e sincera. Não da nossa conta bancária, não do carguinho que a gente ocupe, ou dinheiro do Estado, ou coisa do tipo. Diferente dos políticos, que quando erram, erram baseando-se em como se proteger no cargo. Salvaguardando aqueles honestos e sérios que têm um coração sincero e trabalham com a sua própria consciência. Nós ligamos. A minha esposa se emocionou ao meu lado, ouvindo uma das pessoas dizendo: sinto ela dizer que eu não posso dar entrevistas ainda, porque nós precisamos saber como ficarão as nossas famílias na Venezuela. Hoje, o Hamas está no exílio, eu estou no exílio. É fácil falar quando você não está no exílio. É fácil falar quando a sua família não está em risco. E essa pessoa luta há mais de 25 anos contra a tirania da Venezuela. E o desespero, o medo, a insegurança. Essa pessoa me disse: eu posso te dar informações de que não há vídeo de comemoração em Caracas. Porque logo assim que a gente entrou ao vivo, a internet estava cheia de vídeos que supostamente seriam de pessoas em Caracas celebrando a prisão do Maduro. Essa pessoa me disse: não há celebração em Caracas. E eu tenho uma fonte que está quase falei o nome da cidade, está na Venezuela, né? E essa fonte me disse: olha, pessoas próximas a mim tiveram as suas janelas quebradas com o barulho das explosões, de tão próximas que estavam ali. Mas ninguém ficou ferido, a população está bem. Eu posso garantir isso para você, uma fonte minha dentro da Venezuela. É muito sério o trabalho que a gente faz aqui para trazer para vocês. O Cabrini, ele fez o Domingo Espetacular da Record. A abertura do programa do Cabrini é de você botar a mão na cara e falar assim: eu não acredito. É programa para macaco. Macaco que tapa o ouvido, macaco que tapa os olhos, macaco mudo. Não vi, não. 3 frases do Cabrini que eu vou dizer para vocês aqui agora. 3. Olha o que ele disse. Eu fiz um tweet sobre isso, se a produção puder achar aí. Frase do Cabrini. A população não sabe se a situação vai melhorar ou vai piorar. Frase do Cabrini. Tá? 2. Chamou o Maduro de líder legítimo. Cabrini falou isso. E a terceira era... Como é que era? Deixa eu pegar aqui. Eu fiz um tweet sobre isso. Logo ontem à noite, porque o programa vai ao ar domingo à noite, né? E ele colocou aqui, ó: a Venezuela está dividida. Olha o que ele disse. A Venezuela está dividida. Ninguém sabe se o país vai mudar para melhor ou para pior.
e depois reconheceu Maduro como líder legítimo do país. Agora, a contradição ocorre no decorrer da matéria do Cabrini, lá na Venezuela. Sabe qual é a grande contradição? Ele disse que as pessoas estão com medo dentro de casa. Ora, como é que alguém está com medo dentro de casa e a população está dividida? Diga para mim. Medo de quê? Se a população está dividida, por que as pessoas estão com medo dentro de casa? Desesperadas. Cabrini? Só passar português, Bob and Bob. É em inglês aí. Eu não postei ali, em inglês. Show original. Clica ali. Clica ali. Show original. Traduz a tua leitura, então. Traduz agora. Não, é que tá original ali. E aí o que acontece? Como é que uma população está dividida se ela tem medo de sair de casa depois que o chefe da quadrilha foi preso? Se não por motivo de repressão, se não por motivos criminosos, a pessoa está com medo de ser vítima de um crime, de ser assassinada, de ser sequestrada. Não tem população dividida na Venezuela. Isso porque é a Record. É o Cabrini. O Cabrini é um grande jornalista, tá? Eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar na estatura de um jornalista como o do Cabrini. Mas isso não me impede de dizer que o que ele falou é cafajestice pura. Canalha. Pura. Isso é canalice. Não é porque uma pessoa tecnicamente é boa que ela não vai ter canalice nas suas ações. A fala do Cabrini é a exposição de um canalha. Não é um jornalista falando o que vê. É um jornalista falando o que mandaram ele falar. Por quê? Se a segunda maior emissora do Brasil diz que o povo venezuelano está ansioso para ver o fim completo da tirania, isso joga gasolina no coração do povo brasileiro que não está dividido e que sofre do mesmo medo. Esse é o pavor dessa gente de ver a timeline crescer. Você imagina a timeline com a força de alcance de uma Record. 28 mil visualizações simultâneas. 29 mil agora. Nós, né? É. Então, você imagina a gente chegando nas casas com a força da Record. Na internet, nós somos mais fortes que todos os nossos concorrentes. Se a produção quiser colocar aí o link, monitor, ponto, vocês sabem qual é o link. Na internet, não há quem bata a timeline. Não há. Isso já está consolidado. Estamos sempre ali entre os 5 ou 10 maiores em visualizações simultâneas nos Estados Unidos da América. No Brasil, nós somos o primeiro, disparado. Na categoria de News and Politics, notícias, né? Então, o medo dessa gente de uma imprensa livre é esse. Por isso tem que chamar de mendigo de Pix, como o Nicolas falou de mim ontem. Por isso que tem que zombar. Porque não pode. Ajuda externa na Venezuela era a condição sine qua non para o povo venezuelano sobreviver. No Brasil, a mesma coisa, com uma única diferença. Nós estamos com alguns meses de diferença da Venezuela. Nós precisamos ter o povo forte apoiando Flávio Bolsonaro, caso o Lula queira fraudar de novo as eleições, agora ele sabe qual é o futuro que lhe espera. O Lula está cagado de medo. Cadê o Lula bravateiro que pegava o microfone com aquela... Como é que é aquela camisetinha branca, Max? Que o pessoal usa, que tem bolso aqui. A goiabeira? Goiabeira. Cadê o Lula com a goiabeira em microfone, falando, gritando, sabe, bravão? Cadê o Lula xingando? O comentário que mais tem curtida na publicação do Lula é o meu, lá no X. Eu virei para ele e falei assim, ó, obrigado por você ter falado isso aí, porque você não mencionou o nome do Trump, não mencionou o nome do Maduro, tá com medo e eu não serei extraditado, obrigado. Goiabeira, é isso aí, tá certo. É, goiabeira. É. E aí, assim, o Lula tá cagado de medo, porque ele é o chefe da organização criminosa. Porque o Cartel de Los Soles, ele é um braço da maior organização criminosa da América Latina. E a maior organização criminosa da América Latina chama-se Foro de São Paulo, com as suas diferentes ramificações. Inclusive, há uma publicação minha
lá no Substack da Timeline, mostrando, inclusive visualmente, se vocês acessarem aí o Substack da Timeline, se quiser eu mando o link rápido aqui, mostrando a imagem que mostra com clareza quem é o chefe dessa organização criminosa. Esse pessoal que está dizendo aí, é petróleo, é isso, é aquilo. Gente, isso é uma chave interpretativa, pecuniária, muito mesquinha, própria de terceiro mundista, de socialista, de gente que ama uma estatal. O Trump ter falado de Smartmatic e Dominion Voting System, ou seja, duas empresas que trabalham com urnas eletrônicas nos Estados Unidos, ele publicar sobre isso no dia da prisão do Maduro, prova outra coisa. Prova que existem vários interesses, porque o Ramagem, ele só não é mais congressista porque o Congresso não merece mais. Mas até pouco tempo atrás o Ramagem era congressista. Um congressista, para fazer uma lei ser aprovada, Ramagem, ele precisa da força dos seus apoiadores e ele precisa da força dos seus pares. Você tem que conversar com o cara do PP, o cara disso, o cara daquilo. Mas a força motriz, ela é a sua intenção, correto? Correto. Para aprovar a lei ali. Clica na imagem e amplia, para o pessoal poder ver. Amplie, coloca em tela inteira. Clica na imagem e coloca em tela inteira. Para o pessoal poder entender isso. Então nós temos Cuba. Vá lá no final da imagem para o pessoal entender quais são as linhas ali. Pode ir mais um pouquinho. Não aparece. Isso, ali. Então, a máquina clandestina, a interferência é a linha vermelha e a lealdade é a linha amarela. Então vocês vão ver a máquina clandestina nessas setas em preto, tá bom? Pontilhado. Então vamos lá. O PT criou o Foro de São Paulo, Lula, junto com Fidel Castro. Então sobe lá, vai lá no topo. Então você tem Cuba, que tem rede clandestina em Caracas por meio do Hugo Chávez. Mostra ali a Venezuela. Então o Hugo Chávez vai para Havana. O eixo bolivariano, ele é controlado pelo Foro de São Paulo, tendo à frente ali o Lula. Você tem a influência cubana clandestina no Brasil. A hierarquia era o Foro de São Paulo manda na Venezuela. Não o contrário. Não é o Cartel de los Soles que manda no Foro de São Paulo. Não é as Farc que mandam no Foro de São Paulo. Não é o PCC que manda no Foro de São Paulo. Não é o Comando Vermelho que manda no Foro de São Paulo. É o contrário. E aí você tem embaixo, pode descer a imagem, por favor. Você tem o MIR chileno, fecha ali. O MIR chileno, que é braço do Foro de São Paulo. Você tem outras organizações criminosas, como FARC, Comando Vermelho, PCC, todos eles utilizando-se de força bélica para manter toda a atividade visível política dos revolucionários. O chefe dessa organização criminosa chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe disso, gente. Ele sabe disso. O Lula sabe que ele é o chefe. Quando ele viu Maduro sendo capturado, ele sabe que o Maduro não foi sequestrado, ele foi capturado porque ele é criminoso. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim! Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Cadê onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? E o aviões da Venezuela, você viu isso? Eu vi! A Venezuela tinha comprado aqueles radares, né, naves, né, anti-aviões, para poder identificar os aviões, identificar aeronaves, e os 12 falharam. Os 12 radares que a provavelmente alguma tecnologia americana apagou com todos eles. Eu quero fazer essa pergunta pro Ramagem. Cadê
a segurança bélica de Rússia e China na Venezuela, Ramage? Caríssimo. E que o Maduro vendia pelo petróleo. Sim. Passava o petróleo para a China e para a Rússia a preços para ter um componente bélico de sua defesa. Eram baterias antiaéreas, terra-ar, de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance. O Maduro estava achando que ele tinha um dome, igual o de Israel, mas não. Foi furado completamente e rapidamente pelos norte-americanos. O Lula, ele teve que rebolar para fazer aquela declaração naquele Twitter dele. O Lula, ele mostrou exatamente ali a condição onde ele se está hoje. O Lula quer fazer acordo com o Trump, que estava vendo que a batata estava assando para eles. Aquele quadro é muito elucidativo. Quando coloca as Farc junto do Foro de São Paulo, não é uma especulação ou uma ciência de trabalho, não. As Farc participavam da origem do Foro de São Paulo como membro assinante dessa origem. O que é esse vídeo aí? Vai botar? Os radares chineses da Venezuela. Lança aí, eu continuo depois. Não, o vídeo tá em xing. Então, o Lula, o que ele teve que fazer ali? Ele não falou sobre Estados Unidos, não falou o nome do Maduro, ficou falando em paz na região, soberania. Quando a gente sabe que é soberania atacada, são os países que recebem essas drogas, que são furtados em toda a parte contábil, os ilícitos internacionais, a perseguição à direita de um presidente Maduro ilegítimo, reconhecido internacionalmente como fraudada as eleições deles, perseguindo, prendendo, calando opositores, deixando o país na miséria. Foi isso que foi feito do Maduro. Então você volta para o Foro de São Paulo, o Lula, o que ele fez ali? Ele está querendo um acordo com o Trump, mas ao mesmo tempo ele tem que atender não a militância dele, mas os outros acordos que ele tem com Cuba, com Venezuela, com China e Rússia. Ao final da declaração dele, ele cita a ONU, Organização das Nações Unidas. E esse momento é a grande virada no tabuleiro geopolítico mundial. A ONU se tornou já há muito tempo apenas burocracia, fraude de recursos, apoio a socialismo e a globalismo, cobrando dos Estados Unidos acordos internacionais quando a China não respeita nada que é acordado no mundo, representações inúmeras contra Israel e proteção desses terroristas. O que os Estados Unidos fez agora? Passou por cima da ONU. Não importa mais o que a ONU fazendo sua defesa do lado que não é do hemisfério ocidental. Hemisfério ocidental, quando eu falo, é a tradição da ética judaico-cristã, do direito romano e da filosofia grega, que trouxe a nossa civilização. Não. Estava tudo pronto para nos destruir como cultura. Então, o americano, ele usa internacionalmente 4 armas. Sua diplomacia, que passou por cima completamente, não existe mais. Inteligência, economia e militar. Foi o que ele usou. Como fundamento principal, o claro tráfico de drogas, que só aumentou, aquele fentanil que a China fica abastecendo para destruir a sociedade norte-americana, está cheio de walking, né? Zumbis aí nas ruas, walking dead aí pelas ruas. Esse foi o fundamento principal. Mas quando a gente sabe, como eu acabei de falar aqui, o controle do petróleo, que eles falam, nós vamos controlar quantos, e eles estão dando entrevista, o Marco Rubio deu uma entrevista agora para a NBC ontem, foi muito elucidativa também, que eles perguntam, você que vai governar lá? Não, nós estamos no controle sim. Estamos no controle, vamos levar infraestrutura para beneficiar o venezuelano, é uma verdade, vai jorrar petróleo para o mundo, vai baixar a inflação no mundo e com fundamento de proteção norte-americano também. O que o americano deseja foi a decisão do Trump, que é contra, inclusive, o que o norte-americano ele não está querendo guerra mundial, mas ele está protegendo é defesa nacional. O americano não quer no quintal dele, as Américas, nos vizinhos dele, esses proxies chineses.
Trump imputou, colocou 3 derrotas agora à China, e a China só pisou para trás. Foi no Irã, que estava ali abastecendo os muçulmanos, invadindo a Europa e querendo acabar com Israel, destruiu ali a questão do Irã, o Irã deve virar. A China bota muito dinheiro no Irã. Faixa de Gaza, pela questão também ideológica, religiosa, Israel é a única democracia no local, e proteção do povo judeu. E Gaza tem gás natural, é um problema da dependência da Europa com a Rússia. E o que ele precisa das Américas? Petróleo, Venezuela, terras raras, o Brasil fez o acordo Lula, e prata, porque é o grande componente condutor de eletricidade que está no México e no Peru. Ele está olhando para tudo isso. Nós temos que entender essa geopolítica mundial. Então, aqui não vai ter países socialistas proxies da China para infernizar e trazer miséria para o povo, e vai ser uma grande comunidade de desenvolvimento. Se ele ficar refém de China, Rússia e demais desses componentes, nós estamos perdidos como sociedade ocidental. Sociedade ocidental que defende a família e a fé cristã. Então, tudo está em jogo neste momento agora. Atropelou aquela geopolítica da diplomacia ONU, de multilateralismo, deu todas as chances para o Maduro, inclusive, conversou, ele poderia se entregar, e aí parece que agora ele se entregou sim. Houve uma grande operação, mas ele chegou bem nos Estados Unidos. Ele chegando bem nos Estados Unidos, o corpo fala. A gente entende que vai haver uma grande delação aí. Não é uma coisa imediata, nem que vai ser declarada imediatamente, mas aos poucos. Porque o Hugo Carvajal, de lá, já colocou muito do que acontece aqui na América Latina. O Maduro tem muito para demonstrar, para ter um alívio de pena. Então, eu acho que o componente todo da América Latina vai ter bons frutos com essa mudança. Lula está preocupado, fez um grande acordo com Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Nada de progressismo, socialismo ou comunismo aqui. É por isso que o Lula está preocupado. É por isso que o Lula soltou há pouco tempo, está preocupado com a intervenção americana nas eleições. Ele não acabou de fazer um acordo com o Trump? Como é que ele está preocupado com isso? E agora, esses dias, aí a Dani Cunha, que é a representante do sistema, né, a porta-voz do regime, colocou dessa preocupação cada vez maior. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver minimamente limpas e imparciais eleições, o lado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. Vai botar mais gente nas ruas, a família brasileira vai estar do lado, pela prosperidade, pela defesa da nossa fé.